Olá, aqui está o teu irmão, pastor Ari, e mais uma aula de escola bíblica dominical. Essa será a lição número 8. A revista da CPAD está tratando sobre o corpo de Cristo, ok? O corpo de Cristo, sendo que fala-se aqui sobre ministério, sobre natureza e vocação da igreja no mundo. E nós estamos hoje, dia 25 de fevereiro, nós estamos na lição número 8. Essa lição tem como título A Disciplina na Igreja. Talvez alguns não queiram nem ouvir sobre isso. É sinal de que deve ouvir. Porque parece que nós somos tendentes a não querer ser disciplinados. Por isso existem as discussões. Quando alguém dá uma ideia que não é a da pessoa, e a pessoa não aceita, e começa-se uma discussão, quando simplesmente poderia ouvir, pensar, avaliar e ver o que nós poderíamos aproveitar naquela observação que é feita. Lembrando que o amigo, ele chama a atenção. Aquele que apenas elogia, ele não deve ser tido assim tão digno de confiança, porque nós somos falíveis a erros, e é melhor expor a pessoa, não em público, cara. O amigo chama de lado e conversa e fala: olha, nessa parte eu creio que você deve fazer assim, assado. É bom que isso aconteça. É bom que isso aconteça. O texto áureo desta lição diz, está em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, que diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta, veja só, argumentar, não é brigar. Vamos argumentar sobre esse problema aqui? Vamos ver se existe um novo enfoque que nós podemos ter. Olha, o modo como você conversa com as pessoas parece que afasta as pessoas. Ou você fala demais, ou não sei. Mas alguma observação que possa ser feita. Isso coloca a pessoa que está sendo exortada no prumo novamente. Ela não está nem percebendo. Talvez realmente ela não esteja percebendo. E é bom que fale. Então, já vos esquecestes, não pode esquecer, da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por eles fores repreendido. Você conhece aquela frase? Vitimismo? Tudo eu. Ah, não. Meu Deus, que é isso? A pessoa chega a desmaiar. Ai, pobre de mim, ó céus. Não desmaies quando por eles forem repreendidos. É bom ser repreendido para voltar ao rumo do que nunca ser repreendido e seguindo um rumo sem nem perceber que não é o rumo que o Senhor determinou para nossas vidas. A verdade prática diz: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica. Doutrina bíblica. Necessária. Não permite ao crente, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Refletir não é pensar, é aquele espelho que a luz bate e reflete o caráter de Cristo. Mas para isso eu preciso ter a identidade de Cristo em mim. Paulo fala:
não mais eu, mas Cristo vive em mim. É perseguir esse ideal, é um ideal. Não pense que você vai chegar lá. Eu não vou chegar enquanto estivermos vivos, porque sempre haverá uma correção. O navio, quando está andando em uma direção, por exemplo, você não tem árvores, não tem nenhuma placa dizendo o caminho é esse, ele marca o norte, por exemplo, mas o vento está batendo aqui, ó. Ele está indo para lá, mirando no norte, mas ele está indo para o norte. Ele não está percebendo que ele está saindo do rumo. Então, existe uma correção que se faz para que ele, avião também é assim, para que ele possa chegar no rumo. Em vez de ir para cá, como o vento está batendo aqui, ele bota um pouquinho para lá e vai andando até chegar lá no ponto. Então, é a correção do rumo, da rota. Isso existe na nossa vida. A nossa leitura bíblica é em classe. Tá? Você, na revista, nós temos aqui a lição bíblica em classe. Isso, os alunos, pode ser alunos lendo cada uma parte, ou o professor lê tudo. Nesse caso aqui, você que está agora em casa, você vai ver eu lendo toda Hebreus, capítulo 12, versículos de 5 a 13, que diz assim, começa com o texto áureo, geralmente sempre começa assim, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Esse versículo 7, eu vou começar primeiro falando sobre ele aqui. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos, sois então bastardos e não filhos, se estáis sem disciplina. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos? Outras versões dizem Pai das luzes. É Deus, está falando de Deus aqui. Para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nossos pais, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas Deus, para nosso proveito. Porque às vezes o pai fazia aquilo ali para que os filhos fizessem aquilo que seria benéfico para o próprio pai. Aqui não. Aqui é para o nosso proveito, para nosso crescimento, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente, preste atenção, toda correção é meio chata, porque mexe com as estruturas, mexe com o rumo, mexe com tudo. Então, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas
para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então a correção de Deus é para que nós não erremos no nosso rumo, no nosso alvo, que Ele determinou para nós, e também para sermos sarados, porque as doenças espirituais que deixamos chegar em nós, Davi fala, por que, ó minha alma, te entristeces dentro de mim? Confia em Deus. Esse confia em Deus diz que, se você está atribulada, minha alma, é porque você não confia em Deus. Se você não confia em Deus, minha alma, você está pecando, minha alma. Então, outro dia, um irmão, ele mandou uma mensagem dizendo assim, orem por mim, orem por mim. Eu estou sentindo uma tristeza muito grande na minha alma, não sei o que é isso. Que bom, né? Que bom. Quando eu passei algum tempo sem sentir isso, eu me senti muito, sabe, faltando alguma coisa na minha vida. Porque essa dor na alma, ela significa que Deus está nos corrigindo no nosso interior. E nos corrigindo de tal forma que essa dor, que eu chamo dor de parto, depois gera vida com abundância. É bom sentir aquela tristeza da alma, que você olha assim, o que é isso? Da onde veio? Por quê? Para quê? Do quê? Confie em Deus. No mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim um deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não veem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Em vez de você murmurar, a tristeza te tomou, você não sabe de onde veio, para onde vai, o que é isso? Não murmura, canta, louve a Deus. É um sacrifício de louvor que a Bíblia fala. Sacrifícios de louvor. No momento em que a tua alma gostaria de explodir ou chorar muito, você olha para cima e diz, Deus, louvado seja o teu nome, pela correção na minha vida. Então, esta revista, eu falei aqui sobre o número 7, né? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, o meu filho mais velho, o Wellington, quando ele tinha os seus 14 anos, por aí, 14 anos, um amigo dele, de vez em quando, um amigo da garotada, eles ali, de vez em quando eles falavam assim, um amigo falava, meus pais não gostam de mim. Aí, que isso, rapaz? Tio fulano, tia ciclana, gosta tanto de você, que nada, você não conhece meu pai e minha mãe. Mãe dá tudo que você precisa, aí trocava de assunto e tal. Passava um tempo de novo, ele falava isso. Meus pais não gostam de mim. Mas por quê? Outro dia ele me deu um carro, era rico. Ele me deu um carro, 0 quilômetro. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a chave do carro, trepei no capô do carro e pulei, com força, amassei tudo. Pulei. O que eles fizeram? Eles olharam para mim, um olhou para o outro e foram embora.
não brigaram comigo. Meus pais não gostam de mim. Não é assim que se trata um filho. Principalmente quando o filho faz coisas erradas. Pois bem, um dia eu estava em casa, o telefone tocou, esse meu filho mais velho atende o telefone e grita: não, não pode ser. O amigo, aqui em Caraí, o Centro Internacional aqui em Caraí, ele tinha pulado do apartamento, parece que era 10º andar, e se suicidou. Ele estava precisando de carinho. É claro que parecia ser uma pessoa normal, mas ele clamava que os pais mostrassem carinho por ele com certas correções daquilo que ele estava fazendo de errado, porque se eu faço a coisa errada, meu pai não diz nada, meu pai não gosta de mim. Está nem aí para mim. Ele pode me dar presentes à vontade, ele não gosta de mim. Era esse o raciocínio do rapaz. Então, que filho há a quem o pai, está falando do pai terreno, não corrija? Nós temos 3 itens que vamos aqui falar. Deus é santo. Depois, vamos ver o segundo item, o propósito. Aliás, primeiro, a necessidade da disciplina, desculpem. A necessidade da disciplina bíblica na nossa vida. Segundo, o propósito da disciplina bíblica. E o terceiro, as formas de disciplina bíblica. Então, vemos aqui o item 1 do primeiro tópico, a necessidade da Bíblia, da disciplina bíblica, diz: Deus é santo. E nós vemos isso, ele fala assim, em Levítico 11:45. Vamos ver lá. Levítico, eu até abri aqui. Levítico, vou ter aqui. Isso mesmo. Levítico 11:45. Diz assim, 44. Pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Aqui está falando de serpente, que vive comendo pó. Nós somos criados para nos alimentar do melhor dos céus. E ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Aqui, ele diz que, porque o Senhor corrige e açoita a quem recebe por filho. E diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Veja bem, ele não fala assim: sede santos até atingirem a minha perfeição. Deus não pede a gente o impossível. Ele não pede o impossível. Atingir a perfeição de Deus, o vaso de barro virá em igualdade de condições igual ao seu fabricante? Não tem nem como você pensar um troço desse. Então ele não fala: sede santos, assim como eu sou santo. Ele não existe tradução. Tem Novo Testamento, você pode ver Antigo Testamento, ele diz: olha, sejam santos, sabe por quê? Porque eu sou santo. Isso leva a um imperativo. Olha, tenho uma meta. Tenho uma meta. Meta é do ideal, porque só Deus é ideal. A meta do ideal é onde eu poderia chegar se eu pudesse chegar lá. Onde eu poderia chegar se eu pudesse chegar lá.
jamais seremos iguais a Deus. Agora, depois que nós partirmos, João fala que então seremos semelhantes a Ele. E o veremos como Ele é. Aí é diferente. Aqui na carne, Paulo diz, meu Deus, por favor, tira de mim esse espinho, essa coisa que na minha carne aqui está me atrapalhando eu andar. E Deus nem responde a ele. Segunda. Na terceira vez o Senhor diz assim, ó, Paulo, eu vou te responder. Eu não vou tirar nada, vai ficar assim mesmo. Eu estou falando assim, porque eu falaria assim. Eu não vou tirar nada, vai ficar assim mesmo. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque na tua fraqueza você reconhecendo você a tua fraqueza, você me busca. E quando você me busca, o meu poder se mostra, explode dentro de você. Você retira o teu eu. Eu não posso, eu estou errado, eu não estou conseguindo, eu estou fraco na situação aqui, e você se esvazia. E quando você se esvazia, o Espírito de Deus preenche, explodindo de glória, gozo, de alegria, porque você buscou aquilo. Mas de repente, de novo acontece você, porque é a tua natureza. Vai acontecer várias e várias vezes, e você vai sendo aperfeiçoado. Quando Deus se faz então presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim. Quando nós nos aproximamos do Senhor, vemos Isaías. Isaías, de repente, ele entra num santuário com anjos e a glória de Deus enche o local e ele diz, eu não aguento mais. Ele se joga no chão, eu não aguento. Aí ele começa a sentir que ele era uma pessoa de impuros lábios, cheia de erros. Aí Deus fala assim, manda um anjo tocar com uma tenaz na língua dele com brasas do altar, e ele é purificado. Mas ele reconhece que ele está muito aquém do necessário, do mínimo, para apresentar diante de Deus. E quando você faz isso, Deus, ele começa a te curar. Ele coloca tenaz no local certo, na tua língua, no teu coração, onde for necessário, e te cura, e te corrige. A igreja, nós precisamos ser corrigidos, porque a igreja é santa. O Senhor diz assim, é o tópico 2 agora, a igreja é santa. O Senhor diz assim, a minha casa será chamada casa de oração, e ali o meu povo será abençoado. Isso é muito sério. É o local em que a glória de Deus se manifesta. Então, é um local santo. É um local em que nós veremos a glória de Deus se manifestando. Para isso, essa igreja é santa. Essa igreja é santa. Ela é santa porque ela é construída com pedras vivas, que somos nós. Cada uma no seu engaste necessário, em cada ponto, até a cúpula, aonde existe uma pedra, chamada pedra de esquina, em que todas as pedras da construção estão centralizadas. Cristo é essa pedra. Por isso ele falou a Pedro, que sobre essa pedra, ou qual é a pedra? Jesus Cristo, tu és o Filho de Deus. Essa é a pedra. A pedra não é Pedro. A pedra é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então, Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo.
essa passagem de Levítico 11, versículo 44, que lemos aqui, também está em 1 Pedro 1,16. Nas duas passagens, você pode ler: sede santos, porque eu sou santo. É imperativo. É imperativo. Não é sede santos, assim como eu sou. Não, não é isso. Deus não pede a nós o impossível. O impossível é para Ele. O impossível é para Ele. Para nós, isso é impossível. Ser santo como Ele é santo. Então ele diz: sede santos, porque eu sou o santo. Sede santos. Isso mostra uma direção, eu correr atrás desse alvo, desse objetivo, ser santo, buscar a santidade, buscar estar separado do mundo. Hoje eu fui ao almoço com a minha irmã e o meu irmão. Ela é serva do Senhor, ele ainda, eu creio que o Senhor vai tocar. Eu pedi água. Eles também pediram também, claro. Mas se eles pedissem outra coisa, como uma cerveja, eu pediria uma água, eu pediria uma Coca-Cola, um refrigerante que não pareça com cerveja, para que quando as pessoas passassem em volta, se vissem, não me confundissem, para que eu não atinja a consciência fraca de outros. Em tudo isso eu estou me colocando separado. Não estou me colocando na roda, me ajustando na roda de escarnecedores, não é o caso. Mas mesmo que eu esteja lá, eu não estou encaixado lá. E quem passa, vê, eu não estou, ele não está encaixado ali. Jesus estava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, ele não estava encaixado. Eles é que estavam vindo a ele, querendo transformação de vida. E com esses ajustes que Deus faz, existem transformações em nossas vidas. 3. Quando a igreja não disciplina. Quando a igreja não dá a disciplina que há necessidade que haja. Porque, gente, vamos combinar. A igreja é formada por homens e mulheres. Pessoas com problemas. Outros mais, outros menos. Outros muito mais. Né? Aí, de repente, alguém vai e levanta uma ideia que não tem nada a ver, que está pensando na cabeça dele lá. A gente costuma dizer, né? Eu não posso impedir que o urubu voe por cima da minha cabeça. Mas eu posso impedir que ele pouse na minha cabeça. Jesus fala: vigiai, orai. A minha esposa colocou lá uma tábua para colocar umas plantas. Eu não estava preparado para aquilo ali. Então, ficar perto da lixeira, eu vou colocar o lixo ali e encosto na tábua e dói. 1, 2, 3 vezes. Eu não posso, eu tenho que vigiar. Eu tenho que estar preparado para não bater ali. Aí, pela 4ª vez, eu já ia bater, eu saí, olhei para a tábua. Você precisa estar nesse estado, nessa condição de vigilância, porque a tua luta, para que você cresça, o diabo não quer que você cresça, de jeito nenhum. Ele quer que você morra. Ele veio para matar, roubar, destruir. Mas, se você cresce, você vai ajudar outros a crescerem. Um neném não leva outro neném no colo. Não é verdade? Então, se você cresce, você alcança a estatura de varão, de varoa perfeita, adulto, agora você pode ser alguém que vai ajudar outros que estão começando. Senão você vai ficar sempre pequenininho, sem crescer. Mas para isso, você vai passar por várias correções. E há necessidade que passemos por várias correções, como diz as Escrituras. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Que identidade?
Cristo vive em mim. O crente, ele tem essa identidade como santificado, como santo, separado do mundo. Isso é o sentido da palavra santo. Não é aquele cara que tem aquela carinha lá, uma auréola aqui em cima, né? Não, não é isso. Não é aquele negocinho ali. Santo significa separado. Separado do mundo. Vive no mundo, mas não vive no mundo. Vive ali, mas não é do mundo. Essa pessoa, ela reflete a identidade de Cristo. E quando ela começa a falhar, e a igreja vê e não diz nada, vários motivos, respeito, por medo, por isso, por aquilo, e a pessoa está errando, daqui a pouco nós somos tendentes ao mal. O ser humano é tendente ao mal. Então é muito mais fácil, se eu não vigiar, falei aqui da vigilância para não bater a cabeça ali na tábua. É uma coisa parecida com isso, eu tenho que estar vigilante. Você precisa estar vigilante enquanto você caminha. Mesmo porque o evangelho é isso, é você andar aprendendo, ou aprender enquanto caminha. Isso é evangelho. É poder de Deus, poder, power, poder, força. E força é um troço que é em movimento, é cinético. Não é potencial ali, paradinho ali, não. É andando. Esse é o sentido do evangelho. Então, enquanto eu caminho, vou movimentando, eu vou aprendendo para isso. Eu vou me esforçando, coisas vão acontecendo, eu tenho que estar olhando o que está acontecendo em volta de mim. Porque o inimigo, ele brama como leão, tentando tragar a vida da gente. Mas maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Amém? Então, nós não podemos perder quando a igreja não disciplina, a própria igreja perde a identidade de Cristo. Que? Ser crente assim? Não quero ser crente assim, não. Quero não. Olha lá o crente lá. Olha lá o pastor. E olha lá a irmã. Quero não. Ele está dando uma desculpa, ou ele ou ela está dando uma desculpa para não se entregar ao Senhor. O Espírito de Deus já está tocando nessa vida. Mas ela está tomando argumento da própria igreja para não ir para os pés do Senhor. Isso será cobrado da igreja, dessa igreja, que permite que isso aconteça. Porque a igreja, quando deixa isso acontecer, ela vai ser igual o fermento, que começa bem pouquinho. Jesus fala sobre isso aí. O fermento, que você coloca bem pouquinho, ela vai levedando, ele vai transformando quimicamente, ele vai se multiplicando, até levedar tudo. Para que isso não aconteça, há necessidade de correção, de purificação. E o Espírito Santo vai entrar, porque a igreja é dele, não é nossa. Amém? O segundo tópico diz que o propósito da disciplina bíblica. Para que a disciplina? Manter a honra de Cristo. Aqui nós falamos aqui atrás em perda da identidade. Então, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Mas da onde que você tira essa ideia tua aí? O que tem a ver? Eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem é a palavra. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Romanos 2, versículo 24. O nome de Cristo é blasfemado. Olha lá, é só por causa de vocês. Vocês estão blasfemando, estão desonrando o nome daquele que é, ou quem sabe, né, deveria ser o teu Senhor, porque você parece que não está aceitando muito bem a correção. Né? A igreja não está aceitando a correção. Vai ser cortado. Não está dando fruto, não. Ou até frutos venenosos.
frutos que matam. Tópico 2, o propósito da disciplina bíblica, frear o comportamento pecaminoso. Isso é necessário. A Bíblia, nós lemos aqui que Deus trata com vara, sabe? Às vezes a pessoa começa a passar por tribulação, sem saber por quê. Eu estou passando por tribulação. Sabe o que é tribulação? Tribular. Você pega o grão na vagem, bota num saco, é a primeira parte, antes de tribular. Ele malha, bate com um pau, com a madeira naquele saco, que está cheio de cascas já sequinhas, pronto para debulhar. Mas é muita coisa pegando um por um, é muita coisa. Vagem por vagem, vai demorar muito. Então, bate com o saco, com a madeira no saco. Aqui está aquele monte de tocinho ali. Aí, dói, né? Então, o processo de correção começa tratando com vara. Depois, pega-se esse monte de grãos que sobrou ali, joga-se em cima de uma peneira, faz assim com a mão, joga para o ar e sopra. Assim. Esse processo de fazer isso, jogar para o alto e soprar, se chama tribulação. Tribular o grão. Tirar agora a palha. Essa palha não serve para nada. E o vento que bate é o vento do Espírito, porque Espírito é a mesma raiz da palavra brisa, vento em movimento. Então, e o Espírito de Deus se movia, o Espírito de Deus estava parado sobre a face das águas. Não, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, tocando e dando a ideia de que enquanto toca, dá vida, gera vida. Se o Espírito de Deus está tocando em tua vida, você está sentindo tristeza, está sentindo que o norte, olha, pensa que você é um grão, e que eu pego assim e jogo para cima. Cara, você não sabe onde é que é norte, sul, leste, oeste. É assim que você se sente. É assim que você se sente. Não sabe que direção tomar. Mas é assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer, Senhor. Eu não sei onde é que está o norte, o sul, o leste, o oeste, Senhor, mas eu sei, Senhor, que a minha vida está nas tuas mãos. Toma, Senhor, o leme da minha vida. Satanás, nesse momento, cai por terra. Nesse momento, ele cai por terra. Eu confio em Ti, Senhor. É como a criança que se joga no colo do pai, sabendo, Ele vai me pegar. Então, frear o comportamento pecaminoso. Quando o desvio do pecado, né, do erro, é o pecado errar o algo. Esse comportamento começa a acontecer e eu deixo. Depois ele se torna um costume. E depois a minha vida, a minha alma vai ficar, eu vou ficar com a mente cauterizada. Não vou nem sequer perceber que eu estou errado. Aí esse é o ponto em que começa a disseminar o mal de dentro de mim para todo mundo que está em volta. A igreja toda acaba ficando assim, porque somos tendentes ao mal. Né? Em Gênesis 5, você vai ver isso aí. Que toda a carne, o Senhor fala, o homem, ele é tendente para o mal desde a sua meninice. Pequenininho. Então, não tolerar a prática do pecado. Então, o propósito da disciplina bíblica é não tolerar a prática do pecado, porque essa prática pode levar a uma continuidade, a um processo de continuidade. E quanto mais, como eu falei, a carne é tendente ao mal, então é muito fácil. Para que eu busque a santidade, eu tenho que fazer força, eu tenho que orar, jejuar. Paulo diz que ele magoava, ele fazia coisas contra o próprio corpo dele, não comer, jejuar, fazer, buscar, quando queria dormir, ele queria buscar o Senhor realmente, para que ele pudesse
ter a graça de Deus, ele se esvaziando de si mesmo, a graça de Deus preenchesse a vida dele. Então, se eu deixar a coisa rolar, a tendência é piorar. Eu tenho que buscar, você tem que buscar a presença, o acerto com o Senhor. A consequência de estar na prática do pecado é que esse pecado, esse erro, esse desvio, acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. A revista é muito boa com isso. Você puder depois dar uma olhada na lição número 8. Nós estamos hoje, né, aqui no dia 25 de fevereiro de 2024. 25 de fevereiro de 2024 é a lição de hoje. Muito boa a lição. É só você pegar a revista e dar uma olhada. Tá? Assim, aqui também. Mas tenho contra ti, veja só. Tem uma... Nesse sentido, diz assim a revista, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja, nem fora da igreja. Na igreja, nem fora da igreja. Ô, rapaz, esse negócio aí, dessa fechada que você deu em mim, ô, vigia, 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 vigia. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não, vai com Deus, meu querido. Ó, Deus te abençoe. Aí, está refletindo a glória de Deus. E conhecerão que vocês são meus discípulos, quando você amar uns aos outros. Vos amares uns aos outros. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2, capítulo 20. Uma das cartas que o Senhor fala a igrejas que agem dessa forma. E agora o tópico 3 diz assim: as formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão, porque que filho há que o pai não corrija? Hebreus 12, verso 7. Que filho há que não seja corrigido pelo pai? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, Deus vai te corrigir. As coisas naturais, elas refletem, por exemplo, o amor que o pai e os pais têm pelos filhos, refletem um pouquinho do amor que Deus tem por nós. Não é nem perto, tá? Não é nem perto. O amor de Deus te enchendo, você fica prostrado no chão. É uma coisa fantástica. Estou falando por experiência própria. É uma coisa gloriosa. E depois, quando você se levanta, parece que está andando nas nuvens. Não tem nada a ver com o nosso amor. Você chega a dizer, o amor do homem não existe. Não existe. É outro tipo de amor. Mas o amor de Deus é fantástico. Deus te ama. Ele quer ver a tua vida dar certo no caminho dele. Então, a disciplina como modo de correção, a correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão, porque a cada vez que o Senhor me corrige, eu aprendo e cresço. Olha, a cabeça bateu na tábua, uma, duas, eu tenho que lembrar que a tábua está aqui. 3, a dor que você sente muitas vezes é um sinal de alerta, a dor na alma. Ai, que dor que eu estou sentindo, o que é isso? É um alerta. Vigia,
Vigia, olha para o Senhor, não olha para as águas, não olha para a turbulência ao teu redor, não olha para mais nada, olha para Jesus. Homem de pouca fé, porque duvidaste? Se olhar em volta, se olhar para as circunstâncias, eu vou acabar enfraquecendo, eu vou perder a minha fé. Eu não posso, nesses momentos, eu tenho que ter certeza. Lembra do hino que eu cantei? Se o hino cantar tu puderes na hora de maior aflição, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Mas para isso, louve a Deus. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de um filho. E, no entanto, nós não somos bastardos, nós somos filhos e Deus vai nos tratar. Eu quero que Deus trate comigo, eu quero que Deus trate contigo, para que você, para que eu, a igreja cresça em conhecimento e em graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A disciplina, tópico 2 dessa terceira parte. A disciplina como forma de restauração. Restaurar alguma coisa que o erro forma machucados, desvios do organismo. Aí Deus vai lá e repara. Também essa disciplina serve como isso aí. A palavra grega cartátiso, traduzido aqui como encaminhai o tal, ou restaurar, significa restaurar, é usada em Mateus 4:21 para se referir aos reparos ou remendos das redes de pescas. Então, disciplinar também, essa palavra que é utilizada como disciplinar aqui, também é eu pegar a rede, aonde tem furo na rede, o peixe vai fugir por ali. Cada vez que eu errar e que esse erro for praticado, é um furinho em que o inimigo faz com que pessoas escapem, os peixes escapem por ali. Eu faço um esforço tremendo e não consigo chegar a lugar nenhum. Então, os reparos das redes. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Então, essa aula de hoje fala sobre a necessidade de nós sermos corrigidos pelo Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor. Ele está vendo se eu estou errando ou não. E talvez eu não veja, talvez eu não esteja percebendo, mas Ele está vendo. Então Ele vai nos corrigir e é bom que isso aconteça. Então, a disciplina cristã, ela é vista então nessa lição em diferentes aspectos. Sabemos que Deus é santo e exige que o seu povo seja santo. Então, nesse caminhar em que ele exige, seja santo. Sabe por quê? Porque eu sou santo, ponto. Não tem aquele negócio maior, vai lá, vira um santinho, não, eu sou santo, então olha para mim. É isso que ele está falando, olha para mim. Eu sou santo. Sede santos, porque os meus filhos têm que parecer comigo. E isso é um processo em que eu preciso buscar, eu preciso alcançar. Então, aqui a revista continua dizendo aqui sobre, por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando Ele produz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo, se encaixar no formato de Cristo. Então, essa é a nossa aula de hoje, que fala sobre justamente essa parte de ser corrigidos, a correção do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre a tua vida,
Enquanto você vai aprendendo, lendo, se alimentando, orando, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.